Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Cabeça. Nós hoje vamos conversar sobre o uso de estimulantes no século XXI, na nossa vida atual. Então a gente vai falar dos tipos de estimulantes, os porquês da gente usar e os prejuízos. Então vamos começar falando que as anfetaminas, que é um tipo de estimulante, elas foram sintetizadas primeiramente na Alemanha no século XIX e no século XX as metanfetaminas, também na Alemanha. Eles estavam querendo aumentar a pressão durante os procedimentos anestésicos e por isso criaram a anfetamina na Alemanha. E a metanfetamina é mais para uso recreacional, como o caso do MDMA, né, que é o êxtase, e as anfetaminas são as bolinhas e os rebites. Mas essas são substâncias psicoativas estimulantes, pois elas fazem o cérebro funcionar mais rápido, mas elas são sintetizadas em laboratórios, mas existem aquelas que são naturais, que vêm da planta, como o caso da cafeína, do chá e do café, né? E como o caso da própria cocaína, que embora ilegal atualmente, ela vem de uma planta também, né? E aí a gente pensa, a gente está vivendo num mundo tão agitado que as pessoas pedem da gente multitarefas, o mundo exige que a gente faça várias coisas ao mesmo tempo, né? Assuma vários papéis. Então a pessoa, como naquele filme Sem Limite, não sei se vocês já viram, que também tem uma série na Netflix que exatamente trata da mesma situação. Eles tomam uma pílula, essa pílula amplia a inteligência, a memória, né? Acelera o cérebro. E são pessoas buscando serem super-humanas, né? Que é o caso de quem usa uma anfetamina, uma substância estimulante para conseguir acelerar alguma coisa. No mundo já tão acelerado, e daí você tem um número grande de transtornos de ansiedades e assim por diante. Existe uma pesquisa que mostra que nos Estados Unidos um número enorme, alarmante, de adolescentes que são incentivados pela própria cultura de ter notas maiores do que a do colega, são extremamente competitivos, e também essa cultura de deixar para estudar em cima da hora, né, para a prova. Então esses adolescentes, eles usam muito a Ritalina, que é um medicamento usado para tratamento de TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses adolescentes, eles mentem o sintoma como se eles tivessem o TDAH para eles terem então a receita médica e poderem usar. Apenas um comprimido deixa o aluno, o estudante, o adolescente, ligado a noite inteira, mais focado, mais concentrado, na noite anterior à prova, e eles conseguem tirar notas boas. A gente não precisa ir para os Estados Unidos, quando as nossas universidades também têm estudantes, né, até estudantes de psicologia, independente de qual seja a área, mas de psicologia também, fazendo uso de estimulantes, né, como a Ritalina. Acaba sendo um uso abusivo porque você não tem TDAH. Para quem tem TDAH, a Ritalina, ela dá uma acalmada. E para quem não tem, ela faz esse outro efeito super estimulante. Ela também é usada, as substâncias estimulantes, elas também são usadas para melhorar o desempenho sexual. Então a pessoa tem orgasmos precoces e ejaculação precoce, e depois de um uso por um grande tempo, em altas doses, a pessoa então tem disfunções sexuais, né? Há também o uso crônico para qualquer uso, né? Assim, para estudar, para usar o êxtase numa rave, enfim, independente do uso, ela pode levar a uma dependência química e te levar na abstinência a transtornos depressivos, ansiosos, você não consegue dormir, né?
Tem um outro uso que é bastante frequente também, que é o do emagrecimento. As mulheres usam anfetamina, os homens também, mas o número de mulheres é enorme, né, de usar anfetaminas sintetizadas para poder emagrecer. Também existe o uso do anabolizante, né, que desde a década de 80, no século passado, no século 20, para hipertrofia muscular. E até hoje, né, essa busca do corpo ideal é muito grande, então existe o comércio clandestino, né, paralelo dessas substâncias, e as pessoas usam, indicadas até por um personal, por um professor de educação física que talvez não tenha esse conhecimento da possível dependência química que você pode estar causando no seu aluno, além, né, de estar exagerando num gosto, numa preferência, que é essa história de busca de um corpo que não é o seu, é um corpo super, o excesso é que é o problema, né? Imagina, eu não tenho problemas nenhum com halterofilismo, eu particularmente acho bonito, mas pode causar problemas, porque tudo que é excessivo causa problemas, e o que é excessivo pode te adoecer. Então, fica aqui o meu recado para vocês, falando um pouquinho do uso de estimulantes que existe no nosso mundo e que não vai sumir, mas o uso consciente vai fazer toda a diferença entre saúde e doença.